Como é que é, Seekers? Bem-vindos aqui ao terceiro episódio do Make It Count, em que estou semanalmente a partilhar contigo as aprendizagens que estou a fazer para garantir que vou aproveitar a minha vida ao máximo. Neste episódio eu vou partilhar contigo aquilo que aprendi neste livro, Internal Time, em que o autor é a referência mundial na cronobiologia, e vou partilhar contigo basicamente o que é o nosso relógio interno, de que forma é que isso influencia o teu sono, as horas a que deves ir dormir e as horas a que deves acordar, e como é que nós podemos, de acordo com o nosso cronotipo, governar melhor o nosso dia. No princípio deste episódio eu vou falar primeiro aqui da parte mais teórica, só para compreenderes melhor o que é o nosso relógio interno, o nosso cronotipo, como é que isto de facto funciona, e depois vou entrar na parte prática, vou entrar em como é que de facto isto se aplica na sociedade e como é que nós podemos aplicar para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Esta ciência da cronobiologia não existia há uns séculos atrás, mas foi descoberta acidentalmente por um astrónomo. Um astrónomo que todas as noites estava na sua janela a olhar para as estrelas com o seu telescópio, e aquilo que se começou a perceber foi que a planta que tinha na sua janela abria e fechava durante o dia. E ele começou a questionar sobre: será que a planta tinha um relógio interno? Será que a planta tinha um ritmo próprio para funcionar? E começou a pensar que provavelmente a planta reagia apenas à luz, certo? Então o que é que ele experimentou? O que ele fez foi basicamente colocou a planta numa sala escura, em que conseguia na mesma observar a planta, e aquilo que percebeu foi que mesmo sem exposição à luz, a planta todos os dias abria-se e fechava-se na mesma, mesmo sem exposição à luz. Depois destas aprendizagens ele acabou por as partilhar com a comunidade científica, que foram relativamente ignoradas na altura, mas séculos mais tarde começou a surgir o interesse outra vez por este campo que se chama cronobiologia. A biologia do nosso tempo, certo? Ou seja, o nosso relógio interno. O que é o nosso relógio interno? O nosso relógio interno é algo que existe em todos nós. Todos nós temos um relógio interno que determina, basicamente, a grande maioria das funções que o nosso organismo tem durante o dia. Seja a regulação de temperatura, seja a nossa vontade de ir dormir, seja a nossa produção hormonal, todas elas são reguladas não só, mas também pelo nosso relógio interno. A tese do autor é que se todos os organismos, dos unicelulares aos seres humanos, todos nós temos um relógio interno, quer dizer que ele provavelmente é importante. E se este relógio regula tantas coisas para nós maximizarmos a nossa performance e para nós maximizarmos o nosso bem-estar, nós temos que perceber o que é este relógio interno, como é que ele funciona e de que forma é que nós podemos estruturar o nosso dia de acordo com ele. Embora este livro seja extremamente científico, eu tenho alguma base em ciências por ter feito ciências no secundário e adoro ciências, e há termos no livro de mRNA, muitos outros, há muita coisa neste livro que é científica e por isso aconselho a leres este livro se quiseres entrar mesmo a fundo na cronobiologia e quiseres mesmo perceber de um ponto de vista fisiológico, bioquímico, como é que o nosso organismo funciona. Eu vou partilhar aqui contigo aquilo que é apenas mais importante perceberes para perceberes o que é este relógio interno. A primeira coisa a perceber é que este relógio interno é genético e é hereditário. Todos nós temos um relógio interno diferente. Todos nós, enquanto seres humanos, é como impressões digitais. Todos nós temos uma impressão digital diferente, todos nós temos um relógio interno diferente que vem codificado no nosso ADN e é hereditário. Só dar aqui mais um insight sobre a ciência do relógio interno e prometo que depois disso vamos falar apenas da parte mais prática. Um insight: este relógio interno está num sítio chamado SCN, Suprachiasmatic Nucleus, que está acima do nosso optic chiasma, do nosso quiasma óptico. Eu sei que estou aqui a dizer uma data de nomes, mas basicamente o nosso relógio interno é um conjunto de 20 mil neurónios que estão no nosso cérebro, numa zona muito perto dos nossos nervos ópticos. E estou a dizer isto tudo apenas para perceberes que o nosso relógio interno não é uma abstração, não é uma imaginação, é algo muito prático, é algo que de facto existe materialmente e que influencia uma grande parte do nosso dia, e por isso nós temos que perceber como é que este relógio funciona e de que forma é que nos podemos governar de acordo com ele. Portanto, isto é o nosso relógio interno, é aquilo que determina a forma como o nosso corpo se regula ao longo do dia, e existe outro termo que se calhar já ouviste falar, chamado cronotipo. O nosso cronotipo é basicamente a manifestação comportamental do nosso relógio interno, que consiste, por exemplo, nas horas em que nós vamos dormir, nas horas em que nós naturalmente tendemos a ter sono e nas horas em que nós vamos naturalmente acordar. Quando se costuma falar sobre cronotipos, costuma-se dizer que existem dois tipos de pessoas. Existem early birds e night owls. Existem pássaros que acordam cedo e corujas que vão dormir tarde. Na realidade, o autor diz-nos que classificar a população inteira em early birds e night owls seria exatamente a mesma coisa que classificar a população inteira em alturas por anões e gigantes.
E existe um espectro e todos nós estamos algures nesse espectro. Algumas pessoas tendem a ser mais early birds, outras tendem a ser mais night owls, e nos polos deste espectro as pessoas podem ter 12 horas de diferença na hora que vão dormir e na hora que vão acordar, para teres uma ideia da variedade que existe na sociedade de cronotipos. A forma mais fácil de tu perceberes qual é que é o teu cronotipo é basicamente perceberes no teu tempo livre, quando não tens obrigatoriedades de manhã, não tens que acordar com despertador ou não vais sair à noite, quando estás descansado, quando estás de férias, a que horas é que naturalmente tendes a acordar e a que horas é que naturalmente tendes a adormecer. Não uses um sábado normal teu como exemplo, porque muitas vezes durante a semana tu acabaste por colocar demasiada pressão no teu organismo e estás a compensar no sábado. Imagina que tiras mesmo 2 semanas de férias, na tua segunda semana de férias em que já descansaste aquilo que tinhas para descansar, a que horas é que tendes naturalmente a acordar e a que horas é que tendes naturalmente a adormecer. O meio desse horário, ou seja, imagina que tendes a adormecer às 10h30 e a acordar às 7h30, o meio desse horário é o teu cronotipo. E por norma nós temos pessoas que tendem a deitar-se mais cedo e a acordar mais cedo, early birds, e temos outro tipo de pessoas que tendem a acordar mais tarde e a deitar-se mais tarde, night owls, e todos nós estamos algures neste espectro. Quando nós somos bebés, a única coisa que nós fazemos é comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, certo? Porque o nosso objetivo é crescer e por isso não tem grande utilidade fazermos outra coisa. Quando somos crianças mais novas, o nosso cronotipo é mais de early bird. A maior parte das crianças novas acorda muito cedo e vai para a cama muito cedo, naturalmente. Quando chegamos à adolescência, inverte-se por completo e a maioria dos adolescentes são mesmo night owls. E depois, as mulheres em média aos 19 anos e meio e os homens aos 21 tendem a inverter e acabam por se voltar a tornar mais para early birds. Nem toda a gente inverte, cerca de 20% da população acaba por continuar a ser night owl, acaba por continuar a ter estes horários em que naturalmente se vai dormir mais tarde e acordar mais tarde, mas a grande maioria das pessoas tende a voltar a um registro mais early bird e vai progressivamente sendo mais early bird até ao longo da vida. De que forma é que isto se torna importante na nossa vida? De que forma é que o nosso cronotipo é algo que nós precisamos de perceber e o nosso relógio interno para podermos governar a nossa vida? Pensa na sociedade como um todo. Enquanto sociedade, desde que se inventou o conceito de tempo, desde que se inventou o conceito das 24 horas, desde que se inventou o relógio, que a sociedade é regida por horários. Existem horários para tudo. Existem horários para começar as aulas, existem horários para começarmos a trabalhar, existem horários para sairmos do trabalho, existem horários basicamente para tudo e mais alguma coisa na nossa vida. Agora, como a população é tão diversa e visto que a maioria das pessoas está num espectro entre early bird e night owl, os horários da sociedade não são adaptados ao indivíduo, são adaptados a uma média das pessoas, certo? Ou seja, os horários de entrada no trabalho não são adaptados a cada pessoa, são adaptados à população em geral. A mesma coisa da hora normal para ir jantar, da hora normal para ir almoçar. Enquanto sociedade, nós temos um conjunto de horários que são a norma e estes horários governam uma grande parte da nossa vida. O autor do livro é alemão e tem um estudo feito com centenas de milhares de participantes, o que lhe permite garantir que tem dados fiáveis para tirar uma série de conclusões sobre os nossos cronotipos enquanto sociedade. E o autor diz-nos que, para cerca de 60% das pessoas, os nossos horários de trabalho, os nossos horários de viver enquanto sociedade são demasiado cedo. E o autor aquilo que diz basicamente é que acredita que o motivo pelo qual a sociedade está desenhada para early birds foi porque nós vemos de uma sociedade agrária em que as pessoas acordavam muito cedo, trabalhavam no campo, precisavam de acordar cedo para trabalhar no campo, acordavam com o nascer do sol e depois iam dormir com o pôr do sol. E hoje em dia, não necessariamente as pessoas já vivem esse estilo de vida, a grande maioria das pessoas não é agricultora, a grande maioria das pessoas hoje em dia trabalha dentro de edifícios, contudo nós mantemos os mesmos horários. Quais é que são as implicações disto da sociedade estar desenhada para early birds? As implicações são aquilo a que o autor chama de jet lag social. Muitos de nós já tivemos a experiência de ter jet lag espacial, em que vamos para outro país e porque atravessamos metade do mundo ou várias zonas geográficas, depois quando chegamos lá, o nosso relógio interno não está adaptado ao tempo local e acabamos por passar por jet lag. Jet lag traz cansaço, traz variações de humor, traz baixa cognição, traz-nos fazer-nos sentir que estamos pessimamente mal. Se já passaste por jet lag, sabes exatamente daquilo que eu estou a falar. É terrível para o nosso organismo. Aquilo que o autor diz é que muitos de nós estão em jet lag social. Eu acho que isto é a coisa mais interessante aqui neste episódio. O que é jet lag social? Jet lag social é quando nós estamos permanentemente em conflito com o nosso relógio interno. Vou-te dar aqui um exemplo quando estava a estudar. Quando estava a estudar, adolescente,
era night owl e por isso, naturalmente, tendia a acordar para o fim da manhã, princípio da tarde e a deitar-me tarde, a deitar-me já de madrugada, como a maioria dos adolescentes fazem. Se és ou se já foste adolescente ou se tens um filho adolescente, sabes que isto é a norma. O que acontecia? Eu, todos os dias de manhã, tinha que acordar às 7h30 da manhã para ir para a escola. Ou seja, eu tinha que acordar 5, 6 horas mais cedo do que aquilo que o meu relógio interno me pedia. E isto causava jet lag social. Se 60% das pessoas dizem que trabalham demasiado cedo para o seu cronotipo, estas pessoas estão em jet lag social. Pensa nisto comigo, se fores um early bird, não vais perceber isto, porque a maioria dos early birds não vivem jet lag social durante a semana. A maioria dos early birds acorda cedo durante a semana naturalmente, vai fazer a sua vida nos horários normais. Por exemplo, o Roger que me está aqui a gravar levantou o dedo logo a dizer eu sou um early bird. Portanto, o Roger não tem qualquer tipo de dificuldade, como se fores um early bird tu também não tens, em durante a semana acordar cedo e naturalmente ires trabalhar cedo de manhã. Contudo, sendo early bird, vais passar por outro desafio de jet lag social, que é ao final da semana, na sexta-feira e no sábado à noite, aquilo que provavelmente vai acontecer é que os teus amigos que tendem a acordar mais tarde e a adormecer mais tarde vão querer ir jantar fora, vão querer ir para a farra, vão querer ir para a festa e vão ser 10 da noite, 11 da noite, meia-noite e eles vão estar a beber copos e vão estar a jantar e vão estar a jogar cartas e vão estar a divertir e tu vais estar quase a adormecer. E tu acabas por ter que estar acordado até muito mais tarde do que aquilo que te apetece para poderes entrar nestas dinâmicas sociais e no dia a seguir, como o teu organismo está habituado a acordar cedo, vais acordar cedo na mesma e não vais estar descansado. E por isso, durante a semana, as pessoas que tendem a acordar mais tarde e a ir dormir mais tarde sofrem de jet lag social, ou seja, estão a semana inteira com deprivação de sono e depois ao fim de semana inverte-se e são os early birds, são as pessoas que acordam naturalmente cedo e se vão deitar naturalmente cedo, que sofrem desta privação de sono. Como 5 dias por semana é muito superior a 2 dias por semana, por norma, quem tende a acordar mais tarde e a adormecer mais tarde está na sua vida inteira com aquilo que é jet lag crónico, jet lag social crónico, em que está permanentemente neste estado de privação de sono. Se jet lag espacial é agudo e acontece durante 1 ou 2 dias, este jet lag social é crónico, acontece durante a nossa vida inteira. E isto, segundo o autor, pode ser uma das origens de uma série de doenças físicas, mentais e emocionais que nós vivemos hoje em dia. Eu, pessoalmente, para te dar aqui um exemplo pessoal, nos meus dias em que não tenho nada para fazer, em que estou a descansar naquela semana que falei, eu tendo a ir dormir entre as 11h30 e a meia-noite e tendo a acordar entre as 8h30 e as 9h. Durmo 9 horas por noite quase certinhas e tendo a ir dormir neste horário e a acordar neste horário. E por isso aquilo que fiz foi, visto que sou empreendedor e tenho a sorte de poder escolher os meus horários, aquilo que fiz, e foi das maiores mudanças que fiz na minha vida, foi decidir que ia começar a ir-me deitar às horas que naturalmente me vou deitar, e sinceramente não foi grande mudança porque era o que já acontecia, decidi apenas respeitar mais os meus horários e não ir deitar-me muito mais tarde, mas a grande mudança que fiz foi deixar de acordar com o despertador. Deixar de tentar acordar às 6 da manhã, ou às 5 da manhã, ou às 7 da manhã, porque supostamente as pessoas bem-sucedidas acordam super cedo e vão começar logo o dia. Não é verdade. As pessoas bem-sucedidas que acordam logo cedo, como disse Benjamin Franklin, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. A questão de que nós acordarmos cedo é bom para a nossa saúde é apenas verdade para quem tem este cronotipo, para quem é early bird. E por isso, certamente existem pessoas extremamente bem-sucedidas que têm este cronotipo, que acordam cedo e se vão deitar cedo, mas, por exemplo, o Einstein dormia 10 horas por noite. O Einstein ia se deitar mais tarde e acordava mais tarde. Existem uma série de high performers, uma série de pessoas extremamente bem-sucedidas que se vão deitar mais tarde e que acordam mais tarde. O segredo é nós respeitarmos os ritmos do nosso corpo. Porque se já passaste pela experiência de dormir menos horas do que o suposto, acordas com o despertador, estás ali a fazer snooze 5 ou 6 vezes e depois tens que acordar e vais tomar banho à pressa, estás com umas olheiras até aqui e começas a trabalhar com a cabeça pesada, não há pior sensação que isso. A nossa performance não depende do número de horas que nós trabalhamos, depende sim da qualidade das horas que nós trabalhamos. E a qualidade das horas que nós trabalhamos não depende tanto das nossas skills, mas sim do nosso estado emocional, da forma como nós nos estamos a sentir, da nossa capacidade cognitiva naquele momento que é determinada pelo nosso bem-estar. E por isso, se nós queremos trabalhar ao mais alto nível, se nós queremos de facto aproveitar a vida, a primeira coisa que eu acho que nós podemos fazer é respeitar os nossos ritmos circadianos, respeitar os nossos ritmos biológicos, respeitar o nosso cronotipo, o nosso relógio interno. Aquilo que eu pessoalmente faço é isto, vou dormir quando é para ir dormir, quase sempre a esta hora, tento ao máximo, ao fim de semana, não ir dormir mais tarde, porque senão vou compensar e depois vou desregular a semana logo toda a seguir. Ou seja, todos os dias durante a semana e ao fim de semana, tentar ir deitar-me e acordar mais ou menos à mesma hora, com uma variação no máximo de meia hora, e acordar sempre sem despertador.
E se calhar estás a pensar, Fred, fácil para ti, tu tens essa sorte, tu tens essa possibilidade de escolher os teus horários. Primeiro, eu criei esta sorte, não me apareceu do nada. Eu decidi mesmo que isto era importante para mim e decidi criar a minha vida à volta disto. E depois, nas minhas próprias empresas, por exemplo, no Seekers Club, todos os nossos colaboradores podem escolher as horas a que começam a trabalhar e as horas a que acabam de terminar. Os horários são regulados pelas próprias pessoas em si. Operamos sobre a ótica de máxima liberdade, máxima responsabilidade. Se eu quero que um colaborador entregue o maior valor possível, eu não vou estar a interferir com os horários de sono dele, porque é que eu hei de estar a obrigar alguém a entrar às 9 da manhã para trabalhar, quando essa pessoa tende a fazer o seu melhor trabalho às 3 da manhã. É impossível. Vou estar a estragar a performance desta pessoa. E por isso, enquanto sociedade, aquilo que eu acho que nós podemos fazer, sempre que possível, eu sei que muitas vezes não é possível, pessoas que trabalham em turnos, não é possível, pessoas que têm que estar a uma certa hora porque estão a atender o cliente, não é possível, mas muita gente do nosso mundo corporativo não tem, de facto, a necessidade de estar obrigatoriamente naquele lugar àquela hora. A questão de as pessoas entrarem com a campainha e saírem com a campainha era algo que existia nas fábricas antigamente, depois da Revolução Industrial, é algo que não faz sentido nenhum neste momento e eu acredito e espero que com esta evolução do Covid para teletrabalho, finalmente os empregadores, as empresas, os líderes e os gestores comecem a deixar as pessoas escolher os seus próprios horários, que as permitam viver com mais bem-estar e que também entreguem melhores resultados. Lembras-te que falei que os adolescentes tendem a ser night owls e que depois as mulheres invertem esse ciclo em média aos 19 anos e meio e os homens aos 21? Isto significa que, por isso, por os homens inverterem mais tarde, em média, as mulheres tendem a ser mais early birds do que os homens. Ou seja, em média, os homens tendem a ir dormir mais tarde do que as mulheres. E por isso, num casal, eu tenho uma relação com uma rapariga, com a mulher da minha vida, que vai dormir sempre mais cedo que eu. E eu quero estar com ela. Para um casal funcionar como deve ser, certo? Para um casal poder namorar à noite e estar à vontade, é fundamental que quem se vai deitar mais tarde, que se adapte ao horário da pessoa que se vai deitar mais cedo. Se obrigarmos a pessoa que se vai deitar mais cedo a adaptar-se ao horário da pessoa que se vai deitar mais tarde, esta pessoa vai sofrer. Esta pessoa vai estar cansada, vai estar exausta, não vai conseguir estar presente e a pessoa que se tende a deitar um bocadinho mais tarde vai ter muito mais capacidade mental, cognitiva, emocional para se adaptar à pessoa mais cedo do que vice-versa. E por isso aquilo que eu faço pessoalmente é, se sei que a minha namorada tende a ir dormir 1 hora antes do que eu, que é em média, aquilo que eu faço é ir 1 hora mais cedo para a cama do que aquilo que iria para poder ainda estar com ela. É fundamental para fazermos com que uma relação funcione que a pessoa que se vai deitar mais tarde se adapte à pessoa que se vai deitar mais cedo. Vou agora deixar aqui o meu parecer sobre alguns tópicos, sobre coisas que não necessariamente se aplicam na minha vida, mas possivelmente se aplicam na tua ou em pessoas que te conheces, ou pelo menos na sociedade em que nós vivemos. Primeira coisa, adolescentes. Eu, enquanto adolescente, sofri muito com o facto de ter que ir às aulas cedo de manhã e, como tinha facilidade em ter boas notas, aquilo que eu fazia, sinceramente, era não ir às aulas de manhã. Eu acordava de manhã, punha snooze, 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 não ia à primeira aula e na segunda aula não tinha a energia aqui, por isso eu acabei por faltar a muitas aulas de manhã. Tinha a sorte de ter facilidade em aprender, era bom aluno e por isso acabei por ter bastantes boas notas. Contudo, eu não ia à grande maioria das minhas aulas de manhã. Eu sei que isto não se deve fazer e se algum pai estiver a ouvir isto, vai dizer que isto é erradíssimo. Contudo, se os pais se lembrarem ainda de como é que é ser adolescente, estar a obrigar um adolescente a ir às aulas de manhã é criminoso. E por isso, enquanto sociedade, aquilo que eu acho que nós podemos fazer, e isto compete ao Ministério da Educação, seria os adolescentes passarem a ter as aulas mais à tarde, seja a partir das 11 da manhã, seja só mesmo aulas à tarde. Quem começou a estudar o impacto que os cronotipos têm nos adolescentes, o impacto que os nossos horários sociais têm nos adolescentes, aquilo que verificou é que a grande maioria deles tem sintomas semelhantes a uma doença de sono chamada narcolepsia, em que, basicamente, um adolescente, quando entra na aula, se nós lhe dermos 5 minutos, menos, se nós lhe dermos 1 minuto sem luz e sem atenção, ele, bum, adormece. Ou seja, ele entra logo num estágio de sono que se chama REM, Rapid Eye Movement, em que é basicamente o último estágio de sono que nós entramos quando estamos a dormir. O que basicamente nos diz que é como que se o aluno estivesse de olhos abertos, mas estivesse a dormir por dentro. Eu lembro-me perfeitamente de ir a aulas e das aulas aqui estava com os olhos acordados, mas estava completamente a dormir por dentro, sem capacidade de me concentrar. E não é de espantar que a maioria das pessoas beba café de manhã. Porquê que nós temos que beber café de manhã quando naturalmente o nosso corpo deve acordar com energia? Porque estamos estourados, porque estamos a ir dormir tarde e estamos a ir acordar cedo, não estamos a dormir o número de horas suficientes que devíamos dormir, temos que ir beber café e ingerir uma substância externa ao nosso organismo para ter essa energia. Isso é totalmente errado e por isso eu sei que estou aqui num mundo mais idealista, num mundo mais utópico, mas se não começarmos com isso como ponto de partida,
para onde é que vamos caminhar. Essa devia ser a nossa estrela do norte. Acredito que nós, enquanto sociedade, para os adolescentes e para também os trabalhadores, nós devemos garantir que os horários estão alinhados com o seu cronotipo. No caso dos adolescentes em si, eu gostava que um dia, quando tivesse filhos, se eles forem adolescentes, espero mesmo que o nosso sistema de ensino já esteja desenhado de uma forma a que o meu filho não tenha que acordar às 7 da manhã com olheiras até ao queixo e que tenha que ir para a aula a dormir em pé, sem capacidade cognitiva para ir fazer matemática, para ir fazer contas e ir fazer equações. Espero mesmo já termos desenhado uma sociedade mais evoluída em que não as pessoas se adaptam aos horários, mas sim os horários se adaptam às pessoas. Mais aqui uma coisa que acho que é interessante, que é as pessoas que trabalham por turnos. Cerca de 20% das pessoas trabalham por turnos, estima o autor, e estes 20% de pessoas estão tramadas, porque está mais que provado que as pessoas que trabalham por turnos têm maior incidência de doenças ao longo da vida, porque estão a ir contra o seu cronotipo, estão a ir contra a forma como o seu corpo se autorregula, e é normal que tenham mais desafios de saúde física, saúde mental e de saúde emocional. As pessoas que trabalham por turnos deviam receber uma compensação extra por trabalharem por turnos. Trabalhar por turnos é nocivo para a saúde, está mais que provado, e por isso quem trabalha por turnos, que muitas vezes são os enfermeiros, são os médicos, são os bombeiros, são as polícias, são as pessoas que garantem a nossa saúde e a nossa segurança, merecem ser recompensados financeiramente pelo risco de saúde física, mental e emocional que estão a correr. A última coisa que quero dizer aqui, mais uma forma que nós podemos melhorar a nossa vida de acordo com este estudo dos cronotipos, é apanharmos mais luz solar. A maioria das pessoas vive e trabalha em edifícios que não têm luz solar, não têm exposição direta à luz. Um edifício, por muito bem que esteja iluminado, nunca tem uma intensidade luminosa acima de 1000 lux, que é uma medida de intensidade de luz. Um dia chuvoso, mesmo que esteja completamente iluminado, no mínimo tem 10.000 lux, e um dia cheio de sol tem 150.000 lux. É impossível recriar a luz solar dentro dos nossos edifícios, e por isso nós queremos garantir que o nosso relógio interno está a funcionar como deve ser, visto que, embora o nosso relógio interno funcione por si próprio, mas seja regulado por luz, aquilo que nós queremos fazer é ter o máximo de exposição durante o dia à luz solar que pudermos, seja no almoço ir almoçar ao sol, seja nas pausas de trabalho ir à varanda, seja no princípio do dia acordar e ir logo para a luz. É isto que pelo menos que eu faço, ou seja, eu mal acordo, a primeira coisa que faço é ir para fora de casa e fazer o meu ritual matinal à luz solar. Mesmo que esteja nublado, vou fazer isto também, porque vai automaticamente despertar melhor o meu organismo. Durante o dia, as pausas no trabalho idealmente serem na natureza com luz, e ao final do dia reduzir ao máximo a luz dos nossos dispositivos, porque os nossos dispositivos emitem luz azul, que é a luz que mais inibe a nossa produção de melatonina, que é a hormona que nos faz ir dormir. E por isso a nossa exposição à luz deve também ser regulada ao longo do dia. Idealmente queremos luz durante o dia e não queremos luz à noite para o nosso corpo poder ir descansar como deve ser. E pronto, eu sei que passei aqui imensa informação, vou resumir apenas isto tudo. Falámos do nosso relógio interno, todos nós temos um, é único, é programado, é genético, é físico, é bioquímico, existe, e se queremos maximizar a nossa performance e o nosso bem-estar, temos que governar a nossa vida de acordo com ele. O mais importante a retirar daqui, diria eu, é nós respeitarmos os nossos horários de sono. É nós irmos dormir às horas que tendemos a ir dormir e acordarmos às horas que tendemos a acordar naturalmente. Se formos líderes ou gestores ou chefes de outras pessoas, aquilo que eu acho que nós podemos fazer é garantir que elas tenham um ambiente de trabalho onde podem respeitar os seus ciclos naturais, porque ao respeitarmos os ciclos naturais do nosso corpo, ao respeitarmos os nossos ritmos circadianos, ao respeitarmos o nosso relógio interno, vamos ter uma vida muito melhor. É isto, espero que tenhas gostado, espero que tenhas tirado valor deste episódio. No próximo episódio eu vou falar contigo sobre um livro que li chamado When, que basicamente nos ajuda a perceber, ok, isto é o cronotipo, mas durante o nosso dia, qual é que é a melhor altura para nós fazermos trabalho criativo? Qual é que é a melhor altura para nós irmos ao ginásio? Qual é que é a melhor altura para nós fazermos pausas? Como é que nós devemos almoçar para respeitar os nossos ritmos? Qual é que é a melhor altura para fazer trabalho analítico? Ou seja, se neste episódio falámos dos ritmos circadianos, do nosso cronotipo e de que forma é que isso se estrutura com o nosso sono e o impacto que isso tem na sociedade, no próximo episódio em que vou falar deste livro, When, vou basicamente falar contigo como é que nós podemos estruturar o nosso dia de acordo com estes ciclos e vou-te mostrar a forma como aplico isso na minha vida também. Até lá, make it count!